E hoje você vai saber os critérios que eu utilizei para desenvolver essa ilustração, desde os esboços iniciais até a forma de composição que eu escolhi, a paleta de cor, e no final eu ainda vou deixar um time-lapse para você acompanhar o desenvolvimento dela desde o início. Então vamos lá, vamos ver como é que foi feito o processo dessa ilustração. Essa arte ela foi feita para a convenção de Campo Grande, no Mato Grosso, é a sétima edição, feita em 2024. Eles abrem um concurso e aí eu mandei a arte para lá e a minha foi selecionada. Inclusive fica aí a recomendação, caso você queira participar, tem sempre convenções abrindo esses concursos para você poder mandar sua arte e participar. O evento, a organização, eles pedem para você fazer alguma coisa relacionada à cidade. Então, antes de começar, antes de pensar no conceito da imagem, eu dei uma verificada nas edições anteriores quais foram as artes que foram escolhidas para poder fazer algo diferente. Então, a primeira coisa que a gente trabalha aqui é a ideia de conceito. E aqui eu já vou dar uma dica interessante para você, que é o seguinte: seja fiel aos seus interesses, às coisas que você gosta de desenhar. Procure sempre fazer isso, incluir isso de alguma forma no seu trabalho. Eu, por exemplo, eu sempre gostei dessa ideia da fantasia, do místico, de fazer criaturas. Não sei por quê, é uma coisa que eu sempre gostei. Inclusive, eu comento isso num vídeo que eu vou deixar no card aqui em algum lugar, das minhas primeiras influências artísticas. Então, eu sempre vou buscar colocar isso de alguma forma no meu trabalho. Porque algumas pessoas podem pensar assim: ah, mas é um evento de tatuagem, então tem que ter um dragão, tem que ter alguma coisa relacionada diretamente à tatuagem. E não é necessariamente assim. A gente pode inserir outros elementos, brincar um pouco com essas possibilidades distintas que hoje, na verdade, a tatuagem ela é mais diversificada, né. Mas isso é fundamental, quando você é fiel aos seus interesses, você consegue ter um trabalho mais autoral, você consegue reforçar uma identidade, consegue também ter mais motivação, você trabalha com mais interesse, porque você está fazendo algo que você gosta. Se eu, por exemplo, fosse, sei lá, apaixonado por guaxinins, de algum jeito eu ia tentar fazer um guaxinim aqui, por exemplo. Quando a gente é fiel aos nossos gostos, aos nossos interesses, a gente consegue ter um trabalho mais autoral, mais uma identidade mais forte. Isso vai se revelar naturalmente. Legal, então assim que eu defini o conceito, eu pensei em fazer algo relacionado à selva, né, que tem a ver mais ali, inclusive com os cartazes anteriores. Então agora eu vou mostrar para você quais foram as thumbs que eu utilizei. A primeira ideia que eu criei foi essa, ó. Eu pensei numa ideia de uma mulher meio árvore, né, que sai ali, se transmuta pela árvore. Fiz esses rascunhos no meu sketchbook com caneta. Aqui eu queria mostrar algo que é bem interessante, ó, que seria esse mapa tonal, né, que eu uso como um guia para eu saber quais são as áreas de claro e escuro. Então, se você olhar aqui na imagem, né, essa área clara aqui, ó, corresponde a essa área clara. Essa área clara aqui, a área do rosto, e assim por diante. Eu gosto de fazer esse mapa tonal para eu usar de guia quando eu for desenvolver a parte de volume do meu desenho. Mas aí eu não estava muito satisfeito, fui fazendo mais alguns. Essa é uma thumb até trabalhada, o ideal é a thumb ser um pouco mais simplificada, mas aqui, como eu tinha tempo, não tinha um prazo, eu fui fazendo de uma forma mais tranquila. Aqui novamente eu tentei ainda dentro do mesmo tema fazer algumas composições, alguns testes de ângulo. Novamente eu fiz aqui o mapa tonal para eu ter um guia, né. Aqui embaixo está até mais definido, né, está mais próximo da referência aqui. Aqui eu tinha feito com umas formas geométricas que é a mais simplificada. Aqui já está mais próximo do que seria a ilustração final. Então, assim, se você não está acostumado a fazer, dá para entender um pouco mais por aqui. E aí, eu ainda não gostei, então pensei em mudar um pouco o tema, tentei fazer algo assim. Então, no caso, indo para uma ideia de uma feiticeira, de uma indígena, uma bruxa, algo desse tipo. E alguma coisa assim como uma serpente, eu não sei, eu quis inserir uma serpente de alguma forma, ali no na imagem. E aí, dentro desses testes todos, eu acabei gostando dessa aqui, ó. Essa foi a que eu mais gostei. E aí foi essa que eu usei para desenvolver a ilustração final. Legal, então essa é a imagem pronta. No final eu vou botar um time lapse para você ver como é que foi o processo, mas vamos passar aqui agora os detalhes sobre critérios que eu utilizei para construir essa ilustração. Então a primeira parte já foi definida, que seria o conceito,
o contexto, o personagem principal, os elementos visuais. Então agora a gente vai trabalhar para outros critérios. O primeiro critério que eu vou apresentar para você é o critério de ângulo de câmera. Nesse caso aqui, eu usei um ângulo de câmera chamado de contra-plongé. Esse é um recurso muito usado em quadrinhos, em cinema. Refere-se à forma, né, o ângulo que a gente vê a cena. O contra-plongé, o que que ele é? É quando eu observo a cena de um ângulo de baixo. Isso dá mais poder à figura que está sendo observada. Nesse caso, a feiticeira, quando eu estou vendo ela de um ângulo mais inferior, ela automaticamente cresce, dá mais poder. E existe o plongé, que é a vista superior também, que é o contrário, é quando eu vejo a figura de cima, e aí ela enfraquece. Esse é um recurso bastante utilizado no cinema, diversos filmes usam isso. Quando você assistir, repara no ângulo de câmera, porque isso tem a ver com a sensação que o diretor quer que você tenha daquele personagem, se ele vai ser mais forte ou mais fraco. E além do ângulo de câmera, tem um outro detalhe aqui, a angulação que eu utilizei. Quando a gente olha, por exemplo, essa imagem, a gente percebe que o tronco dela ela faz uma inclinação, ó, que é diferente da thumb. Vamos ver novamente a thumb, como é que ela estava. Você vê que a thumb ela está mais reta, ó. E aí eu quis justamente deixar um pouco mais angulada, e isso dá mais dinamismo à imagem. Tudo que é mais vertical ou mais horizontal acaba passando uma imagem de estabilidade. E a diagonal dá o efeito contrário, dá efeito de dinâmica, de movimento. Então, leve em consideração essa questão de ângulo. Parece simples, né? É só um detalhe, mas que faz toda a diferença. Um outro recurso que eu utilizei para essa imagem foi a regra dos terços, que é muito utilizado em fotografia. Você já deve ter notado aí no seu celular que existe essa possibilidade de colocar uma grade que vai ser um auxiliar para você capturar as fotos. Então, o que que eu fiz aqui, ó? O que que consiste, de fato, a regra dos terços? Você vai dividir a imagem em 3 linhas e 3 colunas. Os pontos de intersecção dessas linhas vão formar aí a área de interesse, de maior interesse da imagem, que é onde eu devo posicionar os elementos principais que eu quero que o meu observador se atente, no primeiro momento e fique mais tempo observando. Então, quando a gente olha aqui, ó, essa parte, que é bem onde está posicionada a cabeça e o olhar dela. Então, observem que eu fiz dessa forma, justamente posicionando a cabeça dela próximo desse ponto de intersecção que está dentro aí da minha regra dos terços, dentro dessa grade que vai me direcionar para conseguir a melhor composição. Um outro fator importante que eu uso com bastante frequência é a distribuição de textura. Quando a gente olha essa imagem, a gente observa, por exemplo, nesse cocar aqui, certo? Nessa própria textura das escamas da cobra, a vegetação ao fundo, inclusive o próprio texto pode entrar como um elemento aí de ruído, de formação, de textura. E aí, para balancear, o que que eu faço? Eu deixo uma área mais limpa, que é essa área da pele dela. Pode ver como tá chapado, tá vendo, ó? Bem chapado mesmo. Eu cheguei a considerar colocar alguns grafismos, algumas tatuagens, mas eu achei que ia poluir. Por isso que eu acho interessante deixar esse espaço mais livre, que a gente chama de a área de descanso dos olhos, que é onde o olho vai descansar. Inclusive, isso facilita também a leitura, a gente consegue separar uma coisa da outra. Agora, falando sobre paleta de cor, eu inicialmente já determinei que eu queria uma paleta mais puxada para o azul, para lembrar a ideia de noite, tema mais frio, né, da mata também. Então, inicialmente eu já tinha determinado isso. E aí, aqui a gente tem um elemento interessante, que é o uso da cor complementar. Quando a gente olha o disco de cor, a gente deve sempre observar quais são as cores análogas, quais são as cores complementares, para aí a gente conseguir escolher onde a gente vai posicionar essas cores para ter mais destaque, mais foco. Então, sendo o laranja a cor complementar do azul, o que que eu fiz? Eu escolhi justamente ele para colocar aqui na área dos olhos. Eu usei também para o texto. Você percebe que é muito fácil destacar o texto nessa imagem que é predominantemente azul, aqui também com as informações de data, né. Aqui um detalhe interessante, na caveira eu também coloquei um pouco de laranja, ó, mas você percebe que é um laranja mais discreto, é para chamar atenção
Apenas assim para dizer que tem um pouco de vida ali na caveira para reforçar essa ideia de místico, mas aqui eu tenho que ter esse cuidado, porque se eu coloco esse laranja muito forte, ele conflita com esse laranja aqui, e isso não pode acontecer. Esse laranja aqui dos olhos dela é o principal. Quando você bate o olho na imagem, inevitavelmente seu olho vai diretamente para esse lugar. Por quê? Porque eu fiz justamente dessa forma. Eu usei a regra dos terços, eu usei as cores complementares, eu usei a angulação que dá dinâmica à imagem. Tudo isso vai automaticamente direcionar o olho do observador para esse ponto. É aqui que eu quero que ele fixe o seu olhar. Aqui é o ponto principal da minha imagem. Então, ao colocar esse laranja aqui, eu tenho que tomar cuidado, ele tem que ser um pouco mais discreto. Ainda sobre paleta de cor, tem um detalhe interessante aqui que eu trouxe da minha experiência com a pintura tradicional, que seria não utilizar muito o preto, nem mesmo o branco também. Nesse caso aqui, se a gente observar todo esse line art, ele não é feito de preto, ele é feito com azul bem escuro. A imagem inteira praticamente não tem preto. Aqui tem um degradê que vem do preto, né? Mas se você for olhar também, ele não é totalmente preto. E assim como também não tem branco na imagem. Eu gosto de trabalhar sem usar muito essas cores. Quando eu uso é mais para misturar, para poder escurecer ou clarear. Eu evito usar essas cores assim no meu dia a dia, né. Então quando a gente observa esse line art, ele não tem preto, ele é só azul, um azul mais escuro, e é praticamente dessa forma que eu faço a maioria das minhas pinturas, quando são criações, claro, tradicionais, quando eu uso tinta. Eu não uso preto, eu raramente uso preto, eu uso só para ou escurecer e o branco só para clarear. E aí para você ter uma ideia de layers, como é que eu faço a separação, eu tento separar. Antigamente eu separava item por item, assim, para ficar mais fácil. Hoje eu já não faço tanto isso. Mas o interessante é você organizar de uma forma que você consiga trabalhar isoladamente o máximo que você conseguir. Então, nesse caso, eu separei basicamente por grupos. Eu tenho aqui a indígena, eu tenho um grupo com os textos e um outro grupo aqui da moldura. E o fundo ele ficou meio que solto, não cheguei a fazer um grupo aqui. Poderia fazer também, não teria essa necessidade, nesse caso eu acabei não precisando fazer, mas daria para fazer também. Nessa imagem específica eu coloquei uma layer aqui, ó, de uma onça, não sei se dá para ver, vou aumentar a opacidade, ó, só para vocês verem, mas eu botei lá de fundo assim, nem sei se todo mundo percebeu, às vezes eu gosto de fazer deixar alguma coisa mais oculta na imagem, né. Um recurso que é muito útil e eu acho que nem todo mundo utiliza, são as máscaras. As máscaras, elas permitem que a gente trabalhe de uma forma mais editável as nossas camadas. Por quê? Se eu tenho algum elemento na imagem, eu uso simplesmente a borracha para apagar, conforme eu avanço, eu não consigo recuperar aquele pedaço ali que eu apaguei. Quando eu uso a máscara ela esconde aquela parte, mas ela ainda está lá. Se eu precisar voltar ou fazer qualquer tipo de ajuste, eu consigo simplesmente revelar através da máscara. Então aqui tem alguns exemplos que eu usei a máscara. Aqui, por exemplo, ó, tinha um fundo aqui da mata que eu usei a figura na frente para poder cobrir. Por quê? Porque se eu mudasse o ângulo, eu não conseguiria recuperar, aí seria só ajustar a máscara. Então a máscara é um recurso muito bom. E falando aqui sobre layout, é interessante a gente ter em mente o seguinte também, como é um cartaz, é fundamental que a gente reserve certos espaços para colocar texto. Por exemplo, se a organização quisesse colocar alguma outra coisa, algum outro elemento, patrocinador, por exemplo, teria áreas aqui para ele colocar, tá vendo? Pode ser aqui, que não ia interferir na leitura da imagem. Aqui também poderia até utilizar esse espaço aqui. É interessante a gente deixar áreas mais vazias para caso o organizador quiser colocar alguma informação, ele conseguir. E é legal, fiz a ilustração, um passo que eu gosto de fazer é a verificação em preto e branco, porque dessa forma eu consigo entender melhor como que está a distribuição dos valores tonais. Colorido às vezes não fica tão claro. Isso inclusive a gente consegue fazer também no celular. O celular tem uma opção na câmera que você consegue deixar em modo preto e branco e aí você consegue verificar o valor tonal e você consegue ver em que parte você precisa escurecer mais, clarear mais. Aí você volta na cor e faz o ajuste necessário. E aprofundando ainda mais nessa ideia de recursos digitais que o software me oferece, posso também buscar outras paletas de cores.
com os recursos de ajustes de cores que o software tem aqui, no caso, o Procreate que eu estou usando. Então vamos lá, essa é a imagem principal que eu defini. Mas vamos supor que eu quero fazer outros testes, eu quero ver outras combinações. Eu fiz algumas aqui, mas eu vou demonstrar para você como é que é feito. Então, por exemplo, eu cheguei nesse valor também, buscando aí uma variação com vermelho, com azul. Eu cheguei nessa também. São todas possibilidades que eu fiz só com aquele resultado final. Mais uma tentativa. Então, como é que a gente faz isso daqui? Ó? Eu vou duplicar uma para a gente ver. No caso aqui no Procreate, eu venho aqui nos ajustes, eu posso vir em, por exemplo, mapa do gradiente. Aí ele vai me dar algumas opções. Ó. Tem esse Mystic, que não está muito legal, está muito uniforme. Essa aqui está mais também uniforme, tudo muito pro azul, sem muita cor contrastante. Essa também não está muito legal. Essa daqui até dá para ser, talvez, vamos ver. Vamos seguir. Essa é preto e cinza. Ó, essa aqui eu gosto. Tá, Blaze, vamos ver. Vamos avançar, vamos ver as demais. Ó, essa aqui já está mais escura, talvez se a gente mudasse a cor, né, dos textos. Ó, essa tá até interessante também, mas eu gostei mais da Blaze. Vamos ver a Blaze? Aí se eu clico aqui em cima do Blaze, ele mostra as opções que eu tenho de cor. Ó. Então eu posso ajustar, tá vendo? Ó? Arrastar, posso ir arrastando. Ó. O próprio preto eu posso trazer mais para deixar mais escuro. E aí eu vou tendo uma outra opção de paleta de cor. Aí legal, gostei disso daqui, vamos lá. Posso vir aqui ainda em equilíbrio de cores, por exemplo. E aí vamos supor, deixa eu ver aqui, eu estou em tons médios. Vamos ver se eu deixar esses tons médios mais para o verde, aqui eu puxo mais para o amarelo, e aqui mais para o ciano. Vai chegando em outras combinações de cores. Legal, se eu vim com sombras, se eu deixar a sombra um pouco mais para o roxo talvez, então eu puxo aqui o magenta, puxo o azul, ó, legal. Novamente, posso vir aqui ainda em matiz saturação. E aí eu vou alterando aqui, ó, vou ajustando para ver, e percebe que às vezes é um mínimo ajuste já muda bastante. Posso vir ainda aqui em curvas, ajustar a curva, deixa eu deixar no geral aqui, ó. Posso ajustar as curvas também. E aí eu vou fazendo testes. Se eu chegar em algo que eu goste, eu posso voltar na cor original, nas layers, e trabalhar e mudar diretamente lá e fazendo outras combinações. Vamos tentar criar mais um modelo. Agora eu vou vir diretamente aqui em matiz e vou tentar alterar só a matiz. Ó. Olha esse roxo e verde, tá interessante também, hein? Vamos deixar por aqui. Eu posso vir agora em equilíbrio de cores. Vamos deixar os meios tons. Vamos deixar esse verde talvez um pouco mais amarelo, talvez. Vamos lá. A gente vai mexendo, vai ajustando, vai tentando chegar em valores diferentes. Sombras, ó. Sombras eu vou deixar mais pro azul mesmo, que tá legal, tá interessante aqui. Bacana, posso vir em curvas novamente, aí eu posso vir até, ó, por exemplo, no verde, trabalhar só o verde da imagem, deixar ele mais saturado, por exemplo. Aí saturou demais, eu posso vir em saturação, dar uma reduzida aqui. E a gente pode fazer mais um teste, a gente pode tentar o seguinte, essa imagem que a gente criou antes, ó, eu venho, deixo ela embaixo, coloco essa última que a gente criou por cima dela e mudo o meu modo de visualização. Então, conforme eu vou mudando, ela vai interagindo com a layer de baixo e vai me dando novamente mais resultados. E aí eu vou testando. Olha essa aqui, bem diferente. E aí, de repente, eu posso fazer isso aqui, ó, tirar a opacidade e ver como fica. Não ficou tão legal. Vamos continuar aqui. Ó, diferença. E ele vai me dando possibilidades diversas de combinação de cores. Vamos supor, vamos pegar uma aqui, talvez essa dividida, que está bem diferente. Ó. Vamos pegar e agora diminuir a opacidade. De repente chega num resultado legal. Não ficou tão bom, vamos continuar. Ó, essa aqui talvez, vamos ver. Eu reduzo, aí agora eu vejo como é que fica com e sem ela. Ó. Legal, deu um contraste, tá vendo? E assim a gente vai testando até chegar em algo que a gente possa curtir e usar no original.
E esses foram os critérios que eu utilizei para fazer essa ilustração. Eu vou deixar agora para você rodando o time-lapse do início ao fim, com todas as etapas assim em modo acelerado, para você entender mais ou menos como é o processo de line art, de colorização que eu faço. E não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com algum artista, com alguém que gosta de arte, que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Grande abraço, até a próxima!